A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Iremos nesta noite meditarmos na palavra de Deus que está no livro de Josué. Você que quer acompanhar, é livro de Josué, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 14, do 14 ao 17, diz assim. Josué, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. E assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. A palavra de Deus fala acerca de quando o povo de Israel, Deus foi com eles, fazendo com que atravessassem o Jordão. O grande obstáculo que estava ali diante dos filhos de Israel era o Jordão. Eles estavam diante do Jordão. Deus havia orientado Josué, falado com Josué, havia passado a ele as instruções e ele havia passado ao povo as instruções que Deus havia lhe dado sobre a próxima travessia do rio. Ele falou tudo conforme o Senhor o instruiu. Os sacerdotes deveriam ir à frente do povo à distância, mas quando eles chegavam à beira da água, eles deveriam parar, pois Deus realizaria um milagre. Eles estavam diante de um grande obstáculo, atravessar o Jordão. Eles tinham da parte de Deus a promessa de tomar posse da herança, de conquistar a terra que Deus havia prometido que eles iriam conquistar. Tinham a promessa de Deus, mas se depararam com um grande obstáculo que era o rio Jordão. E estavam ali diante do rio, eles não sabiam o que iriam fazer, mas Deus instruiu a Josué, e Josué disse ao povo tudo o que deveria ser feito. Os sacerdotes iriam à frente do povo,
Mas quando eles chegassem à beira da água, eles deveriam parar, porque Deus é que iria realizar o milagre. Deus iria agir por eles. Deus estava prometendo dar vitória ao seu povo. E quantas vezes nos vemos diante de obstáculos? Quantos obstáculos à nossa frente, e muitas vezes ficamos parados sem saber o que fazer diante desses obstáculos. E ali estavam os filhos de Israel parados diante daquele grande obstáculo aos olhos deles, que era o Rio Jordão. E o que aconteceu? Diante ali daqueles obstáculos, a palavra de Deus diz que Josué deu as instruções certas. Ele seguiu a orientação dada por Deus e agiram conforme o Senhor havia instruído. E a palavra de Deus diz que o rio parou de fluir e os pés dos sacerdotes tocaram a água, e ela empilhou mais a montante para seguir, para permitir que o povo pudesse atravessar. Deus havia dito para que os sacerdotes fossem à frente do povo, à distância, mas quando chegassem à beira da água, eles deveriam parar, pois Deus iria realizar o milagre. Eles seguiram as instruções dadas por Deus e também tiveram fé para que Deus pudesse agir e realizar o grande milagre. E nos vemos diante de obstáculos que se colocam no nosso caminho, que estão no nosso caminho. Mas para nós vencermos, precisamos primeiro ter fé e seguirmos as orientações dadas pelo nosso Deus. Deus, ele promete agir, nos dar vitória, mas temos que ter fé e seguirmos o que ele nos disser, fazermos o que ele nos disser. Os sacerdotes, eles foram à frente do povo, e os pés dos sacerdotes tocaram a água, e Deus realizou o milagre. Deus realizou o milagre separando as águas para permitir que os filhos de Israel atravessassem, e eles atravessaram em seco, no leito seco do rio. Todos puderam atravessar com a Arca da Aliança no meio do rio. O que significava a Arca da Aliança? A presença de Deus com eles. E eles atravessaram, seguindo as orientações de Deus que havia prometido fazê-los atravessar e conquistar a herança. A herança era a promessa de Deus, mas tinham primeiro que vencer aquele obstáculo. Nós temos a promessa de Deus, promessa de bênção, promessas de vitória, mas primeiro enfrentamos os obstáculos que são os problemas. Temos que enfrentar os problemas, vencer os obstáculos no nome do Senhor, por meio da nossa fé no nosso Deus, para que possamos tomar posse da vitória. Para atravessar o Rio Jordão, eles tomaram uma decisão: seguir as ordens dadas
por Deus. E também tiveram fé. Foi necessário ter fé para seguir as ordens, as orientações dadas pelo Senhor. Josué, ele falou com Deus, Deus o instruiu acerca do que ele deveria fazer, acerca do que o povo deveria fazer. E aquele momento foi um momento muito difícil para o povo. Havia um grande obstáculo à frente deles. Mas Josué clamou a Deus. Josué, ele pediu a Deus orientação. Deus revelou a Josué o que ele deveria fazer e também disse a ele o que ele deveria dizer ao povo, instruir o povo de Israel para que eles pudessem ter vitória. Eles tiveram fé porque para vencer aquele grande obstáculo que era atravessar o Jordão, tiveram que ter fé. E eles obtiveram vitória, foi um grande milagre que Deus ali realizou em favor do seu povo, os fazendo passar a pés enxuto. O povo estava preocupado, eles não sabiam o que fazer diante daquela situação. Eles, naquele momento, muitos estavam dizendo que não iriam conseguir atravessar, estavam reclamando, estavam falando contra o servo de Deus, Josué, mas Deus estava com Josué. Mas foi necessário que o povo tivesse fé e fizesse conforme o Senhor estava instruindo. E aquela travessia do Jordão foi uma grande vitória. Deus mostrou o seu grande poder ao seu povo, porque ficou seco e foi até que o povo, para permitir que o povo passasse. E depois que eles passaram, o Jordão voltou ao seu estado original. Somente depois que o povo passou com tudo que lhes pertencia, o Jordão voltou ao normal. Espiritualmente, a arca era um símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus estava com eles. Por que a presença de Deus estava com eles? Deus estava com eles, porque eles estavam andando nas leis de Deus, estavam em conformidade com a vontade de Deus, eles estavam também na presença de Deus, eles tinham, na verdade, uma comunhão, um relacionamento com Deus, e por isso Deus estava com eles, porque a palavra de Deus diz que os sacerdotes levavam a arca da aliança, e a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. E Deus estava ali com eles. E quando Deus está com alguém, ele confirma a vitória. Ainda que haja obstáculo, ele consegue vencer os obstáculos. O Senhor fez o povo atravessar, passar do outro lado, lhes deu grande vitória. Ele abriu um caminho, permitindo que o povo passasse. Era um grande obstáculo para o povo, mas diante de Deus, aquele obstáculo, o Jordão, não era nada, porque Deus tem poder sobre todas as coisas, como também diante de Deus, os nossos problemas não são nada
diante de Deus. Os nossos problemas, o seu problema, você que está aí acompanhando, o seu problema não é nada para Deus, diante de Deus. Esses problemas que são os obstáculos, para Deus não é nada, porque Ele é Deus que remove os obstáculos. Ele tira os obstáculos para dar vitória ao seu povo. Ele age com seu poder. É necessário que a presença de Deus esteja conosco para obtermos vitória. É necessário que a presença de Deus esteja conosco para que possamos vencer todos os obstáculos. Por mais difícil que seja, olhando para os obstáculos, Deus, Ele vence os obstáculos, as barreiras, Ele tira do caminho daqueles que nele depositam a confiança, do caminho daqueles que estão na sua presença, que andam na sua presença. Eles seguiram a palavra de Deus, as orientações dadas por Deus. Eles tinham que seguir uma orientação. Deus instruiu Josué sobre como deveriam agir. E Josué transmitiu o recado ao povo e eles obedeceram o que Deus havia dito por meio de Josué. E eles tiveram vitória. Era um grande desafio ter fé, não temer aqueles obstáculos, mas sim permanecer confiando no Senhor, continuar marchando, não parar, seguir as orientações dadas por Deus. Era esse o grande desafio do povo, ter fé, confiar que Deus, Ele iria conceder vitória. Eles tiveram que ter fé e também tiveram que seguir as orientações dadas por Deus. Quando a fé, nós seguimos as orientações dadas por Deus, mesmo vendo à nossa frente obstáculos, que são os problemas, tudo que se coloca em nosso caminho, as barreiras. Quando temos fé, nós não olhamos para as barreiras, não olhamos para os obstáculos, mas sim confiamos no Senhor. Era um desafio assustador. Naquele momento, vendo ali o Jordão diante deles, aquele grande obstáculo à frente deles, eles confiarem em Deus, seguir as orientações de Deus ou ficarem ali parados. Eles tiveram fé e seguiram as orientações de Deus, porque eles tinham a certeza que Deus poderia agir e realizar um grande milagre. Mesmo que muitos estavam ali naquele momento dizendo o que iriam fazer, muitos reclamando, dizendo que no tempo de Moisés havia sido diferente, quando Moisés os liderava, quando Moisés estava com o povo de Deus, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles ali, naquele momento, diante do Jordão, eles também sentiram medo, mas tiveram a fé para seguir as orientações de Deus e prosseguir. E a Deus que estava ali, Ele lhes deu vitória. A presença de Deus estava ali, aquela arca que os sacerdotes carregavam, não era algo comum. A
palavra de Deus diz que a Arca da Aliança era o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. Era o símbolo da presença do Senhor. Isso significa que a presença de Deus estava ali com o povo. O Deus que havia instruído a Josué, dizendo o que eles deveriam fazer e que havia prometido vitória, a presença desse Deus estava ali com eles. Eles estavam vendo os obstáculos, mas eles confiaram no Senhor que havia prometido vitória. Eles seguiram as orientações dadas por Deus, confiando no que Deus havia prometido. Deus havia prometido fazê-los conquistar a terra. Uma grande herança Deus tinha para entregar ao seu povo, mas eles tinham que vencer os obstáculos. E ali diante deles estava um grande obstáculo: atravessar o Jordão. Estavam com medo, estavam preocupados, mas diante daquele grande desafio, eles confiaram no Senhor e seguiram a orientação dada por Deus. Os sacerdotes e o povo seguiram as orientações dadas pelo Senhor. Os sacerdotes foram à frente, levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava ali significava que a presença de Deus estava com o povo. E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes seguiram as orientações dadas pelo Senhor. Eles foram à frente. E a palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus no livro de Josué, Josué 3:13, quando lemos no capítulo 13, meditamos no capítulo 13 do livro de Josué, a palavra de Deus diz que os sacerdotes foram à frente e quando eles pisaram nas águas, entendemos que Deus já estava ali com as suas mãos de poder e Deus confirmou o que havia dito a Josué. Deus confirmou o que havia prometido em Josué capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, Josué 3:13. Diz assim: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, era a ordem de Deus. A ordem de Deus foi para que separassem 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. E eles levariam a arca da aliança. E Deus havia dito que, quando eles tocassem com as plantas dos pés, eles que estariam levando, os sacerdotes que estariam levando a arca do Senhor, a presença de Deus ali no meio do povo, quando eles repousassem as plantas dos pés nas águas do Jordão, as águas iriam se separar, as águas do Jordão se separariam. E o Senhor disse: as águas que vêm de cima irão parar amontoadas. Era o que Deus havia dito. Deus havia instruído
a Josué para que ele falasse com o povo. E ele disse, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, Josué, capítulo 3, versículo 3. E que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Era a ordem de Deus. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A ordem de Deus também era para que o povo se santificasse. E a ordem de Deus para os sacerdotes era para que levassem a arca da aliança e fossem à frente do povo. E ele disse, levantaram, pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus havia prometido confirmar que ele era na vida de Josué, conforme havia sido também na vida de seu servo Moisés. E o versículo 8 diz, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. A arca era o símbolo da presença de Deus. A presença de Deus estava ali. E quando os sacerdotes tocaram com as plantas dos pés no Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão estava transbordando sobre todas as ribeiras, diz a palavra do Senhor, porque era dias, todos os dias da ceifa, estavam nos dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade,
de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas e ao mar salgado foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Deus deu vitória ao seu povo. Eles tiveram primeiro que ter fé e seguir as ordens dadas por Deus. O Senhor havia ordenado que os sacerdotes iriam à frente, o povo iria a uma certa distância, e também uma das ordens de Deus foi para que o povo primeiro se santificasse. O Senhor disse a eles: santificai-vos. Ele disse a Josué para que dissesse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tiveram que se santificar. Santificar quer dizer separar-se do pecado. E quando eles se santificaram e seguiram as instruções dadas por Deus também, deixando que os sacerdotes fossem à frente, quando eles pisaram com as plantas dos pés no Jordão, então Deus realizou um grande milagre, fazendo com que as águas do Jordão se separassem e eles puderam atravessar, passar do outro lado. Viram o grande milagre, o grande poder de Deus, tirando do caminho deles aquele grande obstáculo. Isso também é para provar para nós que para Deus não há obstáculos, não há barreiras. Aquele obstáculo que estava diante do povo, à frente do povo, não era nada para o Senhor. E esse problema também, que é o obstáculo que está à sua frente, que está na sua vida, não é nada diante de Deus. Deus deu vitória ao seu povo. Eles atravessaram. As águas do Jordão só voltaram ao normal quando todo o povo passou. Deus estava com eles. Deus deu a eles grande vitória. Deus tirou o obstáculo do caminho e fez com que o seu povo pudesse atravessar e fez o seu povo conquistar as promessas que ele havia lhes feito. Deus tem promessa para nós. Nós diariamente enfrentamos obstáculos, barreiras que são os obstáculos, os problemas que nós enfrentamos, mas temos que ter fé para seguirmos as orientações dadas por Deus, que é sempre prosseguir. O Senhor nos manda marchar, o Senhor nos manda prosseguir, Ele nos manda sempre irmos em frente, não pararmos, não desistirmos, não ficarmos olhando para os obstáculos, que são os problemas que enfrentamos. Os problemas são as barreiras, não ficarmos olhando para as barreiras, mas termos fé, confiarmos que esses problemas que temos enfrentado diante de Deus não é nada, e que se a presença de Deus estiver conosco, venceremos todas as barreiras no nome do Senhor. Se a presença de Deus estiver conosco, para a presença de Deus estar conosco, precisamos nos santificarmos, porque o Senhor disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro teve que haver santificação, separação do pecado, para que depois Deus agisse em favor do seu povo, lhes entregando a vitória. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Você que crê que Deus tem poder para dar vitória, vamos
seguir as orientações dadas por Deus, pelo Espírito Santo, nos santificarmos, para que a presença de Deus esteja conosco, para que no nome do Senhor possamos conquistar a vitória, a herança que Deus tem reservada para nós. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus que clamo, pedindo, Deus, a tua bênção. No nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a nos santificarmos, nos dê graça, a graça do teu Espírito, para nos santificarmos, para que o Senhor faça maravilhas no nosso meio, para que o Senhor venha tirar dos nossos caminhos os obstáculos, ó Deus, e nos fazer alcançarmos a vitória, conquistarmos a nossa herança, a bênção que o Senhor tem reservado para nós, as tuas promessas para as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, te suplico, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, alcança cada vida que está acompanhando essa transmissão. Abençoa cada lar, cada família, cobre com o teu sangue, Senhor, livra dos laços do diabo, proteja cada um, livra, Senhor, da destruição, da morte, da libertação, ó Pai, pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue a minha vida, a minha família, o nosso lar, que o livramento seja pelo teu poderoso sangue confirmado nesta hora de oração. Amém e amém, Jesus. Peço para vocês que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, para que se inscrevam, deixe aí o seu joinha no canal do YouTube. Também você que ainda não está seguindo essa página do Facebook, peço para você seguir, para você curtir e para você compartilhar nos grupos aí do Facebook que você faz parte, grupos do WhatsApp. E você que já tem compartilhado, que Deus te abençoe. Você seguidor da página, que Deus te abençoe também. Você que tem curtido, você também que é inscrito aí no canal do YouTube, que tem deixado o seu like, que Deus também abençoe a sua vida no nome de Jesus. Peço também você que pode contribuir com uma oferta, enviar uma oferta. Ficou aí nesta página aí do canal, a página Círculo de Oração Online. Nesta página do Círculo de Oração está aí o número da conta, da agência, da conta, para que você possa depositar a sua oferta e Deus estará te recompensando. Você que deseja se tornar um mantenedor, um colaborador, enviar a sua oferta, está aí nesta página do Facebook, página Círculo de Oração Online, está aí o número da agência, o número da conta para você enviar a sua contribuição. Desde já, que Deus te abençoe. Estarei apresentando a sua vida a Deus em oração, para que Ele te recompense, para que Ele multiplique, para que Ele conceda a você a vitória. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês na live no horário da meia-noite. É a live da campanha, da poderosa campanha, o grande livramento de Jeová, e a oração da desmancha de todas as obras do diabo em favor da família, para Deus desfazer pelo sangue do Cordeiro com as obras de Satanás feitas contra a família, para ele confirmar a libertação, a cura e o grande livramento. No horário da meia-noite, no nome do Senhor Jesus, espero vocês na live da meia-noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.